a temática dessa aula é como estudar o violão e como resolver trechos no violão. E aqui tem pessoas que estão em nível iniciante no curso, nessa aula aqui, tem pessoas intermediárias e tem pessoas que já são profissionais, já super avançados, que estão querendo aprimorar, né? E sempre seguir aprendendo, como todos nós. Mas não fiquem assustados, nem e também tem gente que nunca pegou o violão, mas sempre teve vontade. E faz sentido que todos vocês estejam aqui. Por quê? Mesmo vocês nunca tendo pego o violão, nunca, ou estão iniciando, sendo intermediários, ou já sendo avançados, todos vocês têm uma coisa em comum. Alguém gostaria de falar o que vocês acham que tem em comum? Fiquem à vontade. Algum voluntário? Creio eu que há de comum entre todos nós é a vontade de aprender um instrumento tão belo e maravilhoso que é o violão, né? Penso eu assim, né? Desde a Isso sua aí. criação até os dias de hoje. Exatamente. Muito bem, querido. Muito bem. O que todos têm em comum é a vontade de aprender e a vontade de melhorar. Desde que a Sim, gente inicia a tocar até o último dia que a gente tocar, a gente sempre quer melhorar. Então, para melhorar, todos, desde a pessoa que não tocou nunca o violão, o que está começando, ou já avançado, tem que fazer uma coisa, que é estudar, né? Treinar. E para treinar, a gente precisa ter vontade, né, de treinar. Temos que ter um incentivo para tocar. E temos que também cuidar de uma coisa muito importante com o instrumento, que é a nossa memória emotiva. Já falou disso. Vocês prepararam a bebida? Eu preparei café, sei que prepararam vocês. Bem-vindo, Bruno. Bem-vindo a todo mundo. Então, para vocês, para a gente, todo mundo, né, ter vontade de tocar, que é o que precisamos fazer para evoluir no violão, como falei que todo mundo quer, precisamos ter incentivo, ter iniciativa e ter uma boa memória emotiva com o instrumento. O que significa ter memória emotiva boa? Vocês ter boas experiências com o instrumento, tocando um instrumento, para lembrá-las e depois querer voltar a tocar amanhã. Isso não quer dizer que não tem momentos de frustração. Todos temos ao longo da nossa carreira ou ao longo de nosso estudo, tanto seja como hobby ou como carreira profissional ou um instrumento, vamos ter diversos tipos de frustrações, mas não obstante isso, porém, a gente tem que cuidar da nossa memória emotiva. Precisamos lembrar como que é bom tocar, como que é lindo estudar. E para isso, precisamos ter um planejamento para que o estudo seja bom, seja produtivo e não seja simplesmente momentos ruins de frustrações. E para isso precisamos de planejamento. E isso não é que, falando para as pessoas que estão iniciando no instrumento, não é que vocês vão pensar nisso só após de 3 anos de estudo. Não. Do dia 1 do nosso estudo, a gente tem que saber, até anos e anos, temos que saber como estudar, para não perder o tempo. Se a gente pega um instrumento e fica perdendo tempo com ele, a gente começa a se frustrar. Começamos a não saber o que fazer, começamos a não ter vontade de tocar e começamos a ter uma memória emotiva ruim com o instrumento. E aí pode chegar até a realidade, que inclusive aconteceu comigo também, de que o teu dia é bom até a hora de estudar no instrumento. Aí começa o dia a ser ruim. E isso é o que a gente não quer que aconteça. Para isso precisamos de planejamento, desde o iniciante até o avançado, tá bom? E para isso, eu vou agora compartilhar a minha tela aqui para começar de fato com a temática, né, de hoje. Vamos lá.
vamos a refletir sobre como estudar e resolver trechos no violão, né? Que é o que a gente sempre quer. De uma ou outra maneira, precisamos ter uma evolução e sempre estar resolvendo, porque tocar o instrumento, além de ser um jeito de se expressar muito bom, também é a arte de resolver problemas o tempo todo, né? É, algumas pessoas tenho que admitir aqui, é isso. Sejam bem-vindos todos os novos que estão aqui e começamos com isso aqui. Aliás, a minha ideia, eu esqueci um pouquinho de comentar que o porquê de que eu estou fazendo isso aqui é que eu tinha muita vontade, faz muito tempo, de criar um ambiente de acompanhamento de estudo do instrumento. Porque a nossa carreira e quem toca assim de hobby também, ou só por passatempo, é muito em solitário. Inclusive, às vezes, as pessoas que já têm professores também, às vezes ficam, a parte do estudo, entre a gente, às vezes fica muito solitário. E eu queria fazer uma comunidade de acompanhamento de estudo. Tenho alguns alunos, inclusive tenho alguns alunos e alunas aqui participando da aula, e também era uma necessidade deles. E eu queria ter tido na minha etapa universitária, eu ia querer ter esse tipo de comunidade. Então, quem puder e quem quiser ficar até o final, que eu vou tentar não estender muito, não quero sair daqui que você saia meia-noite, né? Vou tentar não me estender muito mais que 1 hora e meia nessa aula, talvez até menos. Mas no final conto um pouquinho qual é a ideia do projeto da comunidade de estudo do violão, tá bom? Mas vamos começar aqui. O grande problema sempre com o instrumento é como resolver o instrumento, como resolver os trechos na música, como tocar. É muito mais difícil saber o que fazer com o instrumento que estar muitas horas com ele, porque eu posso estar muito tempo com o instrumento perdendo tempo, ou posso estar ganhando tempo e resolvendo trechos. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre os erros mais comuns que todo mundo comete na hora de estudar, né? E o primeiro é só repetir até o cansaço, né? Repetir e repetir um trecho musical sem pensar o que temos que fazer, o que tem que soar, o que está dando errado. Simplesmente repetir e achando que só malhando repetição, que nem fosse tipo academia, a gente vai resolver esse trecho, e não é bem assim. Inclusive, é até perigoso, porque a gente pode até involuir. O importante de a gente estudar sempre sabendo o que a gente faz é o fato de que não só a gente não pode evoluir e pode se estagnar, sino que pode involuir. E aí vou explicar por que a gente pode evoluir, e o importante é a gente estar bem atento em tudo o que fazemos. E o segundo ponto, me passei aqui, é tocar mais rápido do necessário, né? Tocar mais rápido, o que a ansiedade ganhe de a gente, e tocar mais rápido do que a peça mesma precisa, ou a música que vocês toquem, seja qualquer gênero, né? Outra coisa que aproveito a falar é que essa aula não é só para violão erudito, tá? Esses princípios, eu tentei montar uma aula que seja bom desde o iniciante até o avançado, e desde a música popular, rock, MPB, música clássica, tudo. São princípios básicos da música e não de um gênero musical, tá bom? Então, o segundo problema, que sempre acontece com todos nós, é que a ansiedade ganha da gente. E na música é engraçado, porque a mais calmo e mais devagar a gente trabalha, mais rápido a gente caminha. É o contrário, né? Deve ser com a grande maioria dos estudos, mas com o violão e com o instrumento musical é muito claro. A mais lento e tranquilo fazemos as coisas, mais rápido resolvemos. Então vamos aprofundar um pouquinho em cada um dos passos, né? Porque soa bom na teoria, mas tá, e aí o que a gente faz, né? Vamos com o ponto A, que é só repetir até o cansaço, né? Até não querer mais saber nada, inclusive começar a ter isso que eu falei para vocês, de uma memória emotiva ruim com o estudo do instrumento, porque, claro, pense no seguinte comigo,
eu começo a tocar algo, começo a repetir, 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 repito, não sai ou sai cada vez pior, pelo que falei, que a gente pode evoluir no instrumento quando a gente faz as coisas sem prestar atenção, e começamos a nos frustrar, com certeza, né? Então, vamos, o que fazer primeiro? Primeiro, procurar um estado de relaxamento, que o melhor estado para estudar é o estado de relaxamento, estar tranquilos. E aí penso, porque a gente precisa ter um relaxamento para poder tocar. A gente não pode tocar rígidos, né? Aí pergunto para vocês, e agora podem abrir os microfones e responder para mim. O que vocês entendem como relaxamento ativo? O que seria para vocês o relaxamento ativo? Vou explicar o que significa para mim, o que eu me refiro, né? O que eu quero dizer, porque essa é uma palavra minha, não sei se alguém mais já falou, mas é um termo que eu montei, que eu entendo o relaxamento ativo é quando a gente está fazendo uma atividade física, mas relaxados, né? Ou seja, um relaxamento ativo não seria estar dormindo, né? Estar na cama, jogado no sofá, senão que a gente fazendo algo, mas de uma maneira relaxada. O que vocês entendem? Como seria? Qual seria um relaxamento ideal ativo para vocês? Alguém quer aportar alguma coisa? Falar um comentário? Eu acho que Pode talvez falar, Bruno. seja um relacionamento amigável, afetivo com o violão. Né? Um Porque relacionamento afetivo com o violão. às vezes você pega o violão e começa a tocar, você começa a ficar um pouco nervoso que não está saindo. Essa relação com o aparelho, com o instrumento, acho que ela acaba prejudicando. Então, acho que ele é parte de você, e sendo parte de você, você tem que trabalhar esse relacionamento com ele afetivamente, vamos dizer assim. Né? Muito É interessante. isso. Muito interessante, tá aqui, obrigado. Bruno pediu aqui a palavra também, pode falar, querido. É interessante, de fato, isso que ele colocou. Um segundo, meu caro, porque eu acho que, só para, me perdoa, viu, não quero te interromper, mas Bruno pediu licença para falar. Tudo bem. Pode falar Tudo bem. ele e depois você? Pode ser? Desculpa aí, viu, Claro. meu caro. Pode Imagina. falar, Bruno, que você comentou que queria falar. Então, para mim, eu acho que o que pode ser entendido de relaxamento ativo, eu acho que é talvez um aquecimento antes mesmo do estudo começar. Claro que o aquecimento também faz parte de um estudo, mas talvez procure deixar o estudante mais relaxado antes de fazer a performance dele estudando, né? Muito bem, então você, claro, aí você estaria falando mais de como se preparar fisicamente para relaxar e tocar, né? Isso, exatamente. Perfeito, muito bom. Pode falar, querido Anderson, desculpa aí que te interrompi, tá? Imagina. Eu só queria contribuir um pouco diante do estudo que eu tive há anos atrás, né, quando eu comecei a estudar o instrumento, é que esse relaxamento ativo, ele é como o colega falou, ele transforma parte da gente com a parte do instrumento de fato. Por exemplo, eu desenvolvi uma técnica de relaxamento para estudo dentro do shiatsu, aliás, né? Uhum. Do shiatsu, da técnica chinesa, aonde a gente, dentro dessa técnica, a gente encontra o equilíbrio e as formas aonde a gente possa utilizar o nosso corpo fazendo parte desse instrumento e que a gente possa fazer com que ele transforme não somente assim, vou melhorar, que ele possa fazer com que o som, a desenvoltura do instrumento aconteça por si só, né? Porque muitas das vezes a gente consegue perceber que alguns instrumentistas eles não fazem com que o instrumento soe características oriundas do próprio instrumento, e eles fazem do jeito que eles acham que tem que ser. Tipo, no modo grosseiro. Eles até espancam o instrumento, né? E aí não é o instrumento, e aí o instrumento por si, ele atrai respostas do qual não são agradáveis
ao estudo, agradáveis a esse tipo de conduta, o qual você está querendo passar para que a gente possa fazer, desenvolver. E aí isso torna chato, porque o instrumento às vezes não corresponde à expectativa, o qual a gente não coloca dentro dele. Então eu desenvolvi esse tipo de técnica de relaxamento, que é o shiatsu, para que eu pudesse ter um equilíbrio, né? Tanto de todas as partes do meu corpo, não só Claro, das mãos para com o braço e o corpo do violão inteiro, né? claro, entendi. Entendi. Interessante, viu? Obrigado pela participação aí de vocês três. Muito bom, muito interessante. Vocês viram que vou continuar para frente para a gente conseguir dar andamento e aí vou ir abrindo aí a perguntas e vocês podem fazer o que eu gostei muito de que Bruno fez para a gente ter uma organização, tem um negocinho aí para levantar a mão, né? Quem se para vocês querer organizar também podem fazer assim. Muito bem. Eu vi que todos falaram coisas interessantes e aí vocês viram que o relaxamento corporal não está desligado do relaxamento emocional, né? Do relaxamento mental. Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente fala, por exemplo, como o Bruno falou, vamos alongar, esticar, não sei o quê, para a gente estar como mole para tocar, mas por aí a gente está nervoso, né? Porque temos um problema na cabeça que não resolvimos, porque precisamos, sei lá, daqui a pouco eu tenho que sair e fazer não sei o quê, tenho um problema com alguém, blá, blá, blá. E aí é impossível eu, para mim, imaginar né, um relaxamento corporal sem um relaxamento mental. Então, para mim, primeiro tem que vir esse trabalho de relaxamento psicológico, mental, para aí conseguir estar no momento de estudo, me focar e me situar. E agora não existe mais nada que o que eu vou fazer com um violão ou com qualquer instrumento musical. E aí depois vem o relaxamento corporal junto, porque são uma coisa só. E para mim, o relaxamento ativo, uma vez a gente consegue ter esse relaxamento mental, o relaxamento ativo para mim é procurar a mínima energia e força suficiente para cada momento. A mínima energia que cada trecho musical me pede. Tem momentos dos trechos musicais que precisam de mais energia, de mais força até, e força não é tensão, galera, viu? Uma coisa é força e outra coisa é tensão. E usar a mínima indispensável o tempo todo para conseguir tocar, dependendo do que a música me peça. E por exemplo, vou fazer um exemplo aqui no violão, né? Principalmente quando a gente tem coisas que são um pouquinho rápidas, né? Que são um pouquinho mais velozes, mas que em geral, quando o estudante está avançando, e nem tanto, né? Nem só quando o estudante é iniciante, sino quando a gente está avançado, também costumamos, quando vem um momento difícil, a gente se tensa primeiro psicologicamente, porque vem um momento difícil, travei. E aí vou tocar e toco tudo travado, né? E imaginem, por exemplo, quando a gente tem que fazer escalas. Quando a gente precisa fazer coisas que são muito rápidas, imagine fazer coisas assim tenso. Não conseguiria fazer com essa ligeireza se a gente está tenso, né? Um pequeno exemplo, depois boto mais exemplos musicais. Imaginem também, por exemplo, um dançarino. Imaginem um dançarino que tenha que dançar, né? Óbvio, e tudo tenso, né? Tudo duro, os músculos todos duros. Não conseguiria fluir para dançar, né? Inclusive também para a gente fazer força. Para a gente tocar forte, para a gente tocar acordes ou o que for, com muita força, a gente precisa também relaxar. A gente não precisa tensionar para conseguir tocar. Pensem, por exemplo, em um futebolista ou em uma futebolista, né? Que saímos segundo agora nas Olimpíadas. Em uma futebolista, né? Ela tem que bater na bola.
e vocês não veem que ela bate toda dura e faz uma força impressionante, mas vocês veem que tem um jogo de cintura, obviamente que não sei bem a técnica, mas tem um jogo de cintura, uma inclinação e pac, faz uma força danada, mas super mole, igual que um tenista, né? Quando um tenista bate super forte, vocês não veem que ele bate duro. Então, por que no instrumento a gente, para fazer volume, teríamos que estar duros? Ao contrário, a gente, a mais leves e relaxados a gente consiga estar, mas a gente consegue fazer um espectro dinâmico maior ainda, né? Então, para essas coisas ter em conta, para a gente, quando a gente está só repetindo também, a gente só começa a se tensionar. Vou repetir, repito errado, começo a me tensionar, começo a ficar bravo, porque não está saindo bem, então começo a ficar bravo, e aí começo a me tensionar mais, porque como falamos, para mim, corpo e mente são uma coisa só que está conectado o tempo todo, né? Então, eu começo a ficar bravo, começo a ficar tenso também. Então, mesma coisa. Então, cada vez que a gente estuda, temos que refletir e pensar em tudo isso. E volto a falar, desde quem está pegando um instrumento pela primeira vez, até o que já é um profissional concertista, né? Depois, outra coisa que, o segundo ponto dentro do o que fazer para não repetir até o cansaço, é pensar que cada movimento tem que ter uma intenção. Ou seja, cada vez que eu vou fazer um movimento e vou tentar resolver um trecho, eu tenho que pensar, peraí, o que eu vou fazer? Né? Então, por exemplo, eu vou tocar um pouquinho aqui, um exemplo de uma música. Tomara que todo mundo consiga ouvir bem. Se eu quero resolver essa música e que soe desse jeito, porque, por exemplo, nesse caso, essa aqui é uma música de um compositor argentino chamado Quique Sinesi, Terruño é o nome dela. É uma canção muito cantável, muito legato, muito todo unido, assim, muito cantado, né? Então eu preciso ver o que tenho que fazer. Não vou só repetir sem pensar, senão que eu vou pensar, peraí, isso aqui é a melodia, o resto é acompanhamento, né? Por exemplo. Então a melodia é isso. Então temos que ter essa ideia, tá? A melodia é essa e o outro acompanhamento. Então, em um primeiro caso, o acompanhamento vai ter que ficar um pouquinho mais para trás, né? Então, aí, quando eu tenho clara essa ideia, aí eu vou e tento praticar com uma intenção em cada movimento. Essas notas têm que estar muito unidas. Desculpa. Tudo isso tem que estar muito unido. Aí precisa ter uma boa coordenação, e aí etc. Mais para frente na aula, eu vou dar pontos mais específicos e exemplos mais especificados de como ir resolvendo. Mas uma coisa que vocês têm que ter muito claro é que toda coisa que vocês vão fazer tem que ter um porquê antes. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um movimento, não tem que ter um movimento à toa, assim, um movimento feito em vão. Você tem que saber o que vai fazer. Desde isso até, por exemplo, coisas mais básicas como por unir acordes. Acordes, por exemplo. Então, a gente sabe, por isso eu falo, tanto para iniciantes como para avançados. O que a gente sabe? Que quando tocamos batida, a música a gente engana no violão de que a música não para e de que o som não se corta. Na verdade, eu, em alguns momentos, cortei o som para um pouquinho de algumas cordas para passar a outro acorde. Mas a gente faz tão rápido e nosso ouvido não é tão rápido quanto a gente, que o que a gente percebe que é como se fosse o piano que toca,
aperta o pedal, deixa soando e sem problema, simplesmente depois toca outro acorde e levanta rapidinho o pedal, né? Como se fosse pianista. Mas aí a gente também, tá, aí o porquê, como é que eu faço agora? Mais para frente, vou dar um exemplo assim de como unir acordes mais. Mas temos que pensar isso, eu vou fazer uma coisa, o quê? Sempre tem que ter um objetivo antes de um movimento prévio de estudo e prática. E isso pode acontecer desde o primeiro dia que a gente toca. Sempre temos uma concepção do que deveria soar. Claro que a mais passa o tempo e mais a gente estuda, mais a gente aprimora os nossos conhecimentos e mais a gente aprofundiza, né, e acumula informação, a gente cada vez mais vai ter um critério mais sempre subjetivo. Não existe uma verdade absoluta em nada, menos ainda na música, mas cada vez vamos ter um conceito mais aprimorado, né, mais aprofundado. Mas isso pode ser desde o primeiro dia. Que a gente pega o violão, a gente sabe, porque a gente escuta a música e sabe que quando alguém faz uma batida, a música não para até que volta outro acorde. Então, desde o primeiro momento, a gente tem uma concepção do que deveria soar. Pensamos nessa concepção e aí estudamos. E o outro ponto muito importante também, que acontece muito, é não ficar muito tempo em um trecho musical. Eu tenho que resolver uma passagem, qualquer uma, por exemplo, isso, esse passe de acorde, eu tenho uma harmonia, uma música que tem esses acordes, por exemplo, e tem um problema no acorde do primeiro para o segundo, que é, para quem não sabe, de Dó maior para Sol maior, e depois, sei lá, de Fá para Dó, por exemplo. Eu não fico uma hora aí só treinando do Dó a Sol até sair perfeito. No tempo final da música que eu quero tocar, para ir ao segundo problema. Não. Fica um tempinho muito concentrado, sabendo bem o que eu faço, e aí a gente já vai passar ao seguinte tema, disso aqui, o seguinte estadio desse assunto, que são as perguntas que temos que não fazer antes de começar a estudar. Mas eu fico, uma vez eu consigo saber o que eu faço de errado, o que tem que acontecer, como acontecer, pam. Estudo uns minutos e aí vou para o seguinte problema que tenho para resolver. Não fico o tempo todo até resolver isso aqui. Imaginem uma música por compassos, né? Imaginem que uma música que vocês vão tocar tem, sei lá, 100 compassos, né? Um exemplo aí. E vocês têm um problema no compasso 2. E vocês ficam no compasso 2 sem parar horas, dias, até esse compasso 2 sair perfeito. E aí você fala, ixi, mas fica 98 compassos ainda para resolver. Aí fica abrumador o estudo e a ideia de quando vai sair ele bem fica lá longe, né? Ou quase impossível, né? Bem-vindo, Marcelo. E imagina quanto a gente demoraria para conseguir resolver uma música. E isso vai ser uma música. Imagina se a gente trabalha mais. Então um pouquinho aqui, outro pouquinho aqui, outro pouquinho lá. Porque o nosso cérebro como que segue, continua o processo. Seguramente já passou para os que já estudam. Já aconteceu com vocês de vocês pegar uma música, uma peça, e vocês ficaram um tempinho estudando, e aí não está saindo muito bem ainda, passam para outra coisa, amanhã ou em 2 dias você pegam, e esse trecho que está meio ruim está melhor. Não está? Acontece, seguramente, né? Então, por que isso? Porque a gente, se trabalhamos bem sabendo o que temos que fazer, experimentamos um pouco, sentimos essa conexão com os movimentos e demais, parece que o nosso cérebro continua processando isso e no seguinte já está melhor. Então, não fiquemos muito tempo estudando um trecho até sair bem. Aí a gente vai perder muito tempo. Para a seguinte parte, o segundo, que na verdade aqui tem deveria ser B, tocar mais rápido do que a velocidade, né? Então, acontece isso com a gente, né? E então aí a gente para e pensa, tá, o que eu faço então, né? Então vamos pensar uma coisa. Se eu estou repetindo errado, eu estou estudando como tocar errado. Ou seja, se vocês repetem e erram no mesmo lugar o tempo todo, que lamentavelmente é muito fácil que aconteça, porque são muitas mais as probabilidades de erro que de acerto, né? A gente precisa ser muito preciso no violão.
principalmente no violão, que como falou David Russell alguma vez, que é um grande violonista, reconhecido a nível mundial, para quem não conhece, que o instrumento perdoa pouco. Então, por exemplo, se eu tenho que fazer esse traslado e eu erro sempre e faço e soa sempre errado, às vezes não chego, às vezes me passo e eu sempre repito, eu vou estar entendendo que tenho que tocar assim, errando, né? E eu repito e repito, cada vez vou aprender a estudar errado. Então a gente tem que entender isso para justamente baixar a ansiedade. Falar, peraí, eu estou fixando como tocar errado. E o mais difícil de aprender no instrumento é justamente desaprender algo errado. Um vício, como a gente fala. Quando a gente aprende algo errado, é muito mais difícil limpá-lo, tirar da cabeça. E aí tem uma técnica muito boa de um grande pedagogo e violonista, Eduardo Fernandes, que depois vou comentar para vocês, para justamente fazer isso, mas é mais difícil. Então, é melhor, desde o começo, fazer super devagar e controlado, mais certinho, para não aprender a tocar errado. Esse pensamento já calma a gente. Quando a gente começa a ficar nervoso e ansioso e começa a repetir errado, e até hoje, às vezes tem dias que me acontece, eu não falo de um lugar de absolutismo e todo resolvido, não. Temos que estar ligados com essas coisas e atentos a essas coisas sempre, o tempo todo, porque é fácil voltar a cair. Relaxar um pouco, desconcentrar e, pum, começamos a ter os erros do iniciante, sempre. Então, esse ponto é importante, pensar, refletir isso, peraí, eu estou tocando, repetindo o erro, então estou estudando como tá, calma e vamos lá, começar de novo. Depois, controlar, procurar um controle constante. O que quer dizer isso? Se eu vou fazer algo devagar, a ideia é que quando a gente vai fazer algo devagar, por exemplo, esse traslado, eu controlo, né? Tá, tenho que fazer um traslado até o traste 5, o braço que se mexe aqui, assim, o dedo que vai, tá, a gente controla todo. Quando a gente toca rápido, temos que tentar ter o mesmo controle. Claro que isso é paulatino, aos poucos, mas esse avanço aos poucos tem que tentar não perder o detalhe. Sabe, eu vou fazer lento, tô atento ao que acontece com o braço, ao que acontece com o dedo, a minha força é nesse traslado. Então, quando depois faço rápido, eu preciso tentar também ter esse mesmo controle. Epa, aí não teve o controle, né? Então, eu preciso tocar e ir o tempo todo, paulatinamente, mas sem perder o controle. Quando a gente sente que já está fora do nosso controle, que está indo além, aí a gente sabe que não é o nosso tempo ainda, e por isso é importante se ajudar com o metrônomo. Mas o metrônomo, que isso em algum outro encontro vou falar um pouco mais aprofundado, sempre tem como uma torcida organizada que é a favor do metrônomo e outra torcida organizada que é em contra do metrônomo. E para mim o metrônomo é muito bom, só que há que saber, quando utilizá-lo. E para mim o metrônomo ele vem um pouco após de que a gente já tem um domínio, já tem uma fluidez no trecho, uma fluidez lenta, mas uma fluidez sem fim, e aí a gente começa a utilizar o metrônomo para nos ajudar com esse controle que a gente fala, de que não vai muito além do nosso controle, porque a gente, um dia estamos mais acelerados, outro dia não, o metrônomo não. Metrônomo, se mínima 60, esse mínima 60 hoje, amanhã, sem importar se está nublado, se está sol, se está frio. Então, ele nos dá essa objetividade. Então, é muito importante também a utilização do metrônomo para não acontecer isso de tocar mais rápido do necessário. Agora a gente vai passar um pouco a outro ponto, mas queria saber se alguém tem alguma dúvida ou quer aportar alguma coisa até aqui. Aproveito para dar meu gole de café. Ninguém?
Últimos segundos. Vamos para frente, então? Pode falar, Francisco. Pode falar, Eduardo. Então, boa noite mais uma vez. Em Boa relação a o que você falou, né? Se eu estou repetindo errado, estou estudando como tocar errado. E aí, uma das formas de se controlar isso, ou de se combater, não executar isso, seria fazer a coisa demorada, muito devagar, mas dar o acorde, por exemplo, a nota correta, do que tentar fazer no ritmo da canção, por exemplo, ou de modo mais acelerado por conta do nervosismo. Uhum. E quando eu faço muito lento, né, eu não entro na canção, assim, no espírito da canção, na alma da canção. E aí, eu só poderia, assim, tem algumas canções que, para eu entrar no espírito da canção, no ritmo da canção, né, tocar ela do início ao fim, sentindo a canção, só eu tenho que dar a nota, o acorde errado, por exemplo. Do contrário, eu teria de quebrar aquilo, né, e fazer de modo muito lento, numa espécie mesmo de estudo e não de execução. Não sei se eu tô Entendo. Aí, Entendo o ponto. a minha pergunta é, eu teria que ficar nesse estudo, nesse treino, ainda com total lentidão, né, numa espécie de teste, até conseguir fazer a coisa certa para poder executá-la, porque se eu executar com erro vai ser uma coisa prejudicial. Não sei se eu fui claro. Assim, Entendi um ponto muito interessante. Não tem também uma receita específica, essa é a fórmula, mas o que eu acredito é que você pode estudar de uma maneira desassociada. Tipo, vou pegar esse tijolo aqui, né? Por exemplo, você tem uma música que tem 5 acordes, que tem que mudar. 5 acordes que mudam o primeiro para o segundo, o segundo para o terceiro, o quinto para o primeiro, né? Aí, você estuda isoladamente cada um deles. E depois, eu recomendaria tentar dar uma fluidez super devagar, sem perder esse controle de você tocar certinho, como você falou. Uma vez eu peguei, é como uma máquina, né? Uma máquina tem esse rolamento aqui que não está funcionando. Eu tiro e conserto ele. Não conserto como a máquina inteira. Então, boto ali, pego o outro, que seria, no caso, por exemplo, uma passagem de um acorde para o outro. E depois tentaria procurar uma fluidez, porque uma coisa eu estudo lento e outra coisa eu estudo em câmara lenta. Por exemplo, tocar lento, eu posso fazer tocar lento assim. Mas a passagem de um acorde para outro é meio fotograma, é estudo como por fotograma, assim, pá, pá. Isso seria, mas a música soa lenta, né? Um acorde cada tempão. Outra coisa é estudo em câmara lenta. Aí você vai cortar, porque eu já tirei os dedos, mas tipo como um slow motion, sabe? Desse jeito eu consigo tentar procurar essa fluidez e essa conexão que faz muito sentido. Quando a gente toca devagar demais, já se perde a conexão. Eu acho que teríamos que tentar pegar essa conexão, mesmo sentindo como esse slow motion, por falar, de algum jeito, como a música, ou seja, desde começo, desde um início de muito devagar, tentar sentir essa fluidez da música, e às vezes, não muitas vezes, mas se jogar um pouquinho, nem muito rápido também, e nem por perto da velocidade da música, mas aí você pode se dar uma licença um pouquinho para você tentar, você tá muito devagar e não consigo essa conexão, então vou ir um pouquinho, aunque às vezes erre um pouquinho, como que me solta um pouco, me deixo jogar, né, me jogo na piscina, e um pouquitico mesmo errando alguma coisa que outra, para conseguir entender essa fluidez, mas eu recomendo que seja um menor, isso aí, justamente para não aprender errado. Deu para entender? Deu sim, querido. Perfeito. Obrigado. Eu que agradeço. Alguém mais? Uma pessoa mais? Assim a gente já começa com o seguinte. Quem que falou? Valéria? Alguém mais que queira fazer alguma pergunta?
Vamos para frente, então? Tá. Agora, vou ir com os casos específicos, agora mais como concretos, né? De como estudar um instrumento. Vamos lá. A gente, antes de... Estamos num momento na frente de um trecho musical. Seja de qualquer tipo de música, tá? Aí a gente vai se perguntar várias coisas antes de simplesmente botar a mão na massa e começar a estudar. A primeira coisa é o que já comentei antes um pouco, que é como quero que soe. Como é a minha ideia de que isso soe? E como falei para vocês, temos sempre uma prévia concepção e construção do que a gente quer que soe na música, desde o iniciante até o avançado, com diferentes níveis de aprimoramento dessa ideia, mas sempre temos uma prévia ideia do que seria correto para nós, o que a gente gostaria, nem o que seria correto, senão o que eu quero ouvir, tá? Aí, pergunto, tá, eu quero que soe desse jeito. A seguinte pergunta é como está soando? E aí é muito incrível porque a gente, isso aqui parece uma coisa simples, mas às vezes é muito difícil. Às vezes é muito mais difícil do que a gente acha a gente estar ouvindo o que estamos tocando, como se fôssemos ouvintes passivos, como se você mesmo estivesse na tua frente só ouvindo, né? É mais fácil eu prestar atenção a alguém que está na minha frente e está tocando alguma coisa que prestar atenção no que eu estou tocando, no que está soando. Porque eu já estou prestando atenção em tanta coisa, que o dedo aqui, que a conexão, que inclusive nós somos todos violonistas e a gente construi um som de uma nota com duas mãos, nem com uma só, né? A não ser que seja a corda solta. Mas senão a gente pisa a corda e toca. Então tem que ser essa conexão muito bem feita e tudo mais. Estamos prestando atenção em tanta coisa que o último que fazemos às vezes é escutar. E às vezes tem estudantes que passam anos sem escutar muito o que eles estão tocando. Então, aí a gente tem que fazer um ouvido muito ativo, né? O nosso ouvido é o nosso regente, o que tem que dirigir a gente. Ele que fala a verdade, né? Ele que tem que falar. Então, uma vez o que quero que como deveria soar? Como está soando? Aí vai ter, provavelmente, uma discrepância, né? Uma divergência entre o que quero que soe e o que está soando. Aí passo a seguinte pergunta, essa tem uma boa colinha para vocês terem sempre do estudo, que aonde está o erro, né? Por exemplo, eu quero que soe tararira e está soando tarara, está cortando aí, por exemplo, né? Então, aí eu tenho que identificar, olha quantos passos, né? Antes de a gente pegar e tocar o instrumento, né? O que está dando errado? Identifico o que está dando errado e aí, por que está dando errado? Que são coisas diferentes, né? Uma coisa é aonde está o erro e outra coisa é por que está dando errado. Por exemplo, esse taripapá, cortei. Mas por que cortei? Ah, porque estou levantando o dedo antes de chegar a essa nota, certo? Então, esse seria o seguinte. E o último é como poderia fazer para que se solucione, para resolver esse trecho musical. Entendeu? Então, todas essas perguntas a gente tem que fazer, eu acho, né? Obviamente, é o meu pensamento. Eu acho que a gente tem que fazer todas essas perguntas antes de pegar e tentar resolver um trecho. E aí me pergunto, a gente faz todas essas perguntas antes, a cada momento? Eu acho que nem sempre, né? Muitas vezes a ansiedade e o tempo e a gente estar também com muita coisa faz que a gente diminua a qualidade de estudo. Inclusive me acontece a mim também, né? Mas ter como embaixo da manga, essa, não sei se aqui se fala igual, mas ter pertinho sempre na mão, né? Essas perguntas é muito bom, porque esclarece muito, tipo,
como quero que soe, como está soando, aonde está o erro, por quê, como posso resolver. Pum! Aí já me bota em outro lugar para começar a estudar. Já foquei. Então, vou dar alguns exemplos. Vou deixar de apresentar essa tela e vou com um trecho musical, só para dar um pouquinho essa ideia para vocês. E as pessoas que não leem partitura, não tem problema, porque dá para super entender igual, tá? Eu vou ir mostrando, e a ideia, inclusive, não precisa nem ver a partitura, sino que é só entender e ver o que eu estou tocando. E aí vocês vão ver essa ideia, ver? Isso aí. Ó, essa aqui é uma peça vou tocar um pequeno trechinho. Valéria está querendo falar, né? Pode falar, Valéria. Manda bala. Não, só para dizer que eu tô saindo, como eu já tinha te avisado. Muito obrigado por participar, querida. Obrigado, Tchau, viu? tchau. Um abraço para vocês. Então, aí, nesse trecho musical, por exemplo, né? A ver se sai. Eu vou começar a tocar essa partezinha aqui, só esse trechinho, desde aqui até mais ou menos por aqui, né? E isso soa mais ou menos aqui. Então, essa parte aqui, eu estou nessa parte aqui. Volto a falar, né? Galera que não lê partitura, não importa. Estou nessa parte aqui. Que faz? E faz esse salto. Faz aqui. Esse salto é muito provável que preste a erro. Por que é difícil? Porque não tem muito tempo. Você faz um salto grande e ele não tem que soar, como uma das perguntas, como tem que soar? Tem que soar unido, né? Aqui. Mas se eu estou aqui para fazer isso, tenho que fazer isso aqui. Então pode acontecer isso aqui e a gente não chegar, né? Então aí me pergunto, se eu não estou chegando, já tenho o como deveria soar. Tá. E aí, como está soando? Estou errando aí, né? Como deveria soar? Pergunta 2, né? Como está soando? Errando aí. Por quê? Primeiro, já descobrimos o erro. Do Fá pro Dó, né? Que seria esse salto aqui, né? Aí, eu tipo, não, mas por que está soando errado? Ah, porque não chego. Está ficando antes a minha nota. Então, aí, o porquê. E agora, como poderia resolvê-lo? Eu vou trabalhar essa chegada. Vou trabalhar chegar até ali antes com meu braço. Meu braço é muito mais ativo ali, e o dedo desce depois. E tem duas opções. Uma, que é mais como fazia os traslados Carlevar, que você levanta a mão inteira, vai e desce, com a mão inteira. E a outra, que eu acho que eu gosto mais às vezes, é levantar nem tanto, trasladar e que depois o dedo desça. Seria como a segunda forma. Eu vou com a mão mais montada e depois o dedo chega. E aí... E super devagar, né, no começo. Muito mais devagar que isso. E o que eu tenho que tentar, é sempre nos trechos, é ter uma conexão com o nosso corpo. Como que eu tenho que entender a coreografia. A coreografia, né, o sentir, como que seja natural.
Porque como falou o companheiro, agora há pouco, Anderson, falou essa união, né? Essa união com o instrumento, que é um conceito que chama-se de ergonomia, que é uma união do corpo com a máquina, no caso, nosso instrumento. Então, a gente trabalhar sempre tentando entender fisicamente o que acontece para eu ter que chegar acá sem erro. Etc, né? Aí seria um exemplo para trabalhar essas coisas. E aí vou passar a seguinte ideia dessa aula e por alguns exemplos mais. Depois de a gente se fazer todas essas perguntas, né? Vou deixar de compartilhar a partitura e vou de novo com o meu arquivo bonitinho que a gente fez para vocês. Vamos lá. Pronto. Aí, a gente tem que passar ao seguinte ponto, que uma vez a gente tem claro que fazemos todas essas perguntas antes de tocar, tem algumas possibilidades práticas. Tem infinita quantidade de maneiras de resolver um trecho musical. Mas aí vão algumas. E vou pôr um exemplo também agora música popular, para que não, a galera que é mais da música popular não se sinta que estamos discriminando a gente, para nada. Podemos acrescentar nota por nota, pulso por pulso e compasso por compasso. Ou seja, ir tocando, acrescentando de um em um. Aí a gente vai tendo uma maior consciência. Eu vou fazer uma melodia popular muito conhecida. Epa! Erro aí na segunda. Então, nessa melodia, a gente pode ir acrescentando nota por nota. Duas notas. 3, 4, 5 e etc. até chegar. E também por pulso ou por compasso inteiro. E depois a gente pode ir fazendo por semifrases, por frases e demais. Vamos como desde o mínimo e vamos contextualizando, tá bom? Depois, também tem momentos desde outras possibilidades. A última nota e a seguinte. Antes e depois. E aí vamos contextualizando, né? Por exemplo, eu tenho que tocar isso aqui, por exemplo. Né? Uma escala. E aí, uma das piores coisas para fazer no violão é traslado descendente. É muito ingrato o traslado descendente. Então, eu tenho isso aqui. Primeiro o traslado ascendente. Aí, temos o traslado ascendente. E agora o descendente. Ou seja, aqui. E muito provavelmente a gente erre ali, né? É muito difícil tocar escalas. Ou erramos nessa nota quando subimos, ou nessa nota quando descemos, né? Então a gente pode ir tocando, preservando o nosso dedilhado, o nosso jeito de escolher os dedos para tocar. Ali, senão não teria sentido. Não teria sentido que eu faça isso. Que toque ou as duas notas assim. Porque aí não estaria resolvendo esse trecho. Estaria tocando as duas notas do erro, mas em uma dedilha diferente. Eu tenho que fazer no contexto. Né? É assim na ida e na volta assim. Então, eu posso ir trabalhando as duas notas do erro e aí posso ir acrescentando
uma nota a mais antes e uma nota a mais depois. Por exemplo. E cada vez mais. Até a gente chegar à escala completa. Essa seria uma outra forma de resolver um trecho. E aí você pode transpolar isso a tudo que vocês toquem. Do mais complexo a mais simples. Mudança de ritmo, isso é muito bom. Porque se a gente muda o ritmo desde algo que, por exemplo, tem o tempo todo algo igual e vocês vão fazendo diferente, vocês vão melhorando a união por exemplo, da primeira nota com a segunda. Se vocês, por exemplo, tem 4 notas, né? Vou fazer assim para quem não lê partituras. Você tem 4 notas que tocam igual, tá, 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 tá. E aí vocês fazem uma mudança onde deixam essas 2 notas mais juntas. Tá, 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 tá. Aí vocês vão trabalhar um pouco mais a velocidade de união dessas primeiras 2 e da terceira com a quarta. E depois fazer o contrário. Por exemplo, tá, 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 tá. Aí vocês trabalham a conexão e a união e a passagem da nota 2 para a nota 3. E assim pela frente. Então, por exemplo, num exemplo de uma música assim. Que é um trecho de uma rossiniana, né? Vocês podem fazer, por exemplo... etc. Ou, por exemplo... e unir diferentes. E ir fazendo diferentes tipos de formas de fazer esses ritmos diferentes e podem escrevê-los. Então, fazer o primeiro e o segundo. E como final, como outra ideia de estudo, que é a prática do erro consciente, que é uma ideia como falei antes, do grande Eduardo Fernandes, que é um violonista uruguaio e pedagogo, que ele trabalhava muito com respeito a levar o erro já aprendido, que isso quando esse tipo de trabalho aqui é quando você já tem aprendido um erro. E aí depois você precisa tirá-lo. Segundo ele, eu acho muito interessante, já pratiquei também várias vezes isso, é mais fácil eliminar um erro já aprendido quando você leva ele para o consciente, para a consciência, e não faz ele inconscientemente, sino que leva ele para a consciência, e a partir da consciência você trabalha. Então, por exemplo, fazendo um exemplo mais fácil ainda, isso aqui, né? Como você estava. Por exemplo, esse traslado aqui. E eu já aprendi a, na volta, fazer errado, né? E tocar essa nota, esse ré, errado. Então, eu vou tocar errado propositalmente para levar ele à consciência e, a partir da consciência, limpá-lo. Ou seja... errado a propósito, super devagar. Aí, para depois, uma vez que eu levei muito a minha consciência, Wesley, a peça anterior era a Rossiniana número 1, um trecho da Rossiniana número 1 de Mauro Giuliani. Então, uma vez eu levei a consciência esse erro, aí passo a trabalhar devagar, algumas vezes nem muito, e como já falei anteriormente, com suavidade, e limpo
uma vez já levei a consciência tá? Uma vez levei a consciência, o erro, não? A nota errada, depois eu errei na seguinte. Aí eu vou a limpá-lo e trabalho devagar. Isso é muito interessante para quando a gente já tem um erro já aprendido, né? Para conseguir limpá-lo de um jeito melhor. Então, esse seria como um último ponto dentro das possibilidades que eu montei para vocês de como estudar um violão e como resolver um trecho musical. E vocês viram que antes disso, essas foram algumas possibilidades que eu botei para não ficar só na fala, né? Sino que colocar coisas concretas, mas vocês viram que isso para mim é o mais interessante e importante para mim desse encontro, né? Falar essas perguntas, se fazer essas perguntas, entrar nesses estados mentais prévios, anteriores, antes de começar a estudar. E depois ter, assim como esses jeitos de resolver, ter milhões de jeitos incansáveis, jeitos de tocar e resolver, tentar estudar, resolver. Muito obrigado a todos e todas vocês por participar. Todo mundo ficou do começo ao fim, quase ninguém foi embora. Então isso me dá a sensação de que vocês gostaram, de que foi bom. A parte final da aula foi cortada porque aí comento sobre o grupo de estudo que estou formando, a comunidade de violão. Então, se você está interessado ou interessada em formar parte, pode me escrever ao meu Instagram ou meu e-mail, que eu vou deixar na descrição. Tomara tenha gostado da aula, tomara tenha acrescentado alguma coisa e a gente se vê no próximo vídeo.